diversidade da culinária brasileira é imensa. Ela recebeu influências indígenas, portuguesas, africanas, italianas, espanholas e japonesas. Misturando temperos, temos os mais variados tipos de pratos que só o brasileiro pode aproveitar. O programa de hoje vai viajar no tempo e mostrar como surgiram as comidas típicas brasileiras. Prepare-se, porque vai dar água na boca. Cada povo tem sua cozinha, sua maneira de preparar os alimentos. No Brasil, a culinária é vasta, original e uma das mais expressivas do mundo. Ao longo de 500 anos, o brasileiro assimilou e transformou a cozinha dos europeus, dos italianos, dos africanos e a do Oriente, mantendo intacta a cozinha dos brasileiros que já estavam aqui quando o Brasil foi descoberto, que era a culinária dos índios da Amazônia e do Pantanal. Após a descoberta do Brasil no início do século XVI, os portugueses iniciaram a exploração das terras brasileiras. Da miscigenação dos povos indígenas, portugueses e africanos trazidos como escravos, nasciam os brasileiros e a nossa cozinha com a mistura desses três povos. Os primeiros habitantes eram os índios, que tinham uma culinária muito característica, muito simples, muito rudimentar, à base de pesca, caça, frutos, raízes. Cocção era pouca, era só um moquém. Moquém é um tipo, vamos dizer assim, como uma grelha, um tramado de cipó em cima de gravetos com o calor da fogueira. Aquilo ia meio cozinhando com calor, meio defumando, e era unicamente o tipo de cocção. Tá? Daí, com a vinda dos portugueses, os portugueses trouxeram uma série de ingredientes, bem como gado, isso. Trouxeram as especiarias, que foi por isso que eles chegaram aqui, dizem, né, que eles estão procurando o caminho das Índias, vieram dar com os costados aqui no Brasil. Então trouxeram feijão, a cana-de-açúcar, que é uma influência árabe, trouxeram especiarias, frutas e com isso também animais. E daí foi quando, através do escravagismo indígena, que eles ensinaram a confinamento dos animais, a plantar, a ter a colheita, né? O negro africano contribuiu para o desenvolvimento populacional e econômico do Brasil e tornou-se, pela mestiçagem, parte inseparável de seu povo. Sua presença projetou-se em toda a formação humana e cultural do Brasil, com técnicas de trabalho, música, dança, prática religiosa e vestimentos. Com a culinária não seria diferente. A contribuição dos escravos também é peculiar, que eles vinham praticamente com roupa do corpo e doença, né? Que vinha no navio negreiro, era tudo que eles traziam. Mas eles vinham com a cultura de cada nação africana. Então, com isso, teve a miscigenação. Então, do índio e o português nasceu uma mescla de culinária. Com a vinda dos escravos, também teve uma terceira fusão. Tá? Então, nós tínhamos muito milho, muita mandioca. O índio usava muita mandioca, que é um ingrediente típico da América do Sul. A mandioca é um ingrediente muito rico. Então, através do milho e da mandioca, que era basicamente o sustento dos escravos. Da África vieram ainda a manga, a jaca, o arroz nosso de cada dia, a cana-de-açúcar e também o coqueiro e o leite de coco, aparentemente tão brasileiros. Os 3 primeiros séculos depois do descobrimento, a nossa influência era basicamente portuguesa, africana e os nativos, dos índios, a fusão das 3. Tá? Com um pouquinho de holandês, de francês, quando eles tentaram invadir e colonizar a gente. Depois, com a globalização, vamos dizer, a internacionalização, no século XIX, com a importação de vinhos, queijos, alguns ingredientes, e depois, mais precisamente, com o ciclo do café, vieram realmente os imigrantes. Então, nós tivemos, em São Paulo, muito grande a colonização italiana, colonização japonesa, estado de São Paulo. No Sul, nós tivemos grande a influência alemã, suíça, japonesa, italiana. Então, e todo mundo veio com as características próprias, com as culturas de seu país, mas adaptando
a sua cultura gastronômica com os ingredientes que existiam aqui na terra. Um dos pratos que não podem faltar na cozinha do brasileiro é a feijoada. De origem africana, a comida carrega consigo uma história curiosa. Todo mundo tem esse romance da feijoada, que é o escravo que criou a feijoada, mas não é bem assim, porque os feijões, o português tem o hábito das feijoadas, tá? Na realidade não é a feijoada igual a nossa, mas são guisados feitos à base de feijões, tá? Em algumas casas grandes, eles também repartiam a comida com os escravos. Muita casa grande não era tão ruim como se passa. Eles também eram humanitários e tinham o escravo, então não era tão humanitário, mas tratavam o escravo, a mão de obra, como gente. Então eles liberavam, cediam um pouco das carnes ditas não nobre, mas não que o português não comesse essas carnes, porque Portugal também tinha o hábito de comer todos os vísceras, né? Fígado, o pé do porco, o rabo, tudo isso é comida, é alimento do europeu, tá? Era hábito do europeu. A feijoada, o guisado, é um tipo europeu. O ciclo do café trouxe muitos imigrantes e, além dos franceses e ingleses, vieram também os espanhóis, alemãos, suíços e italianos. O café, como principal produto brasileiro durante muito tempo, tornou-se um hábito permanente de consumo. São muitos sabores e aromas diferentes. Muitas vezes nem sabemos de onde se originou a comida que enfeita nosso prato. O chefe de cozinha e professor da Universidade de Guarulhos nos ajuda a conhecer as comidas típicas presentes na culinária brasileira. A cozinha portuguesa, ela tem é muito próxima da nossa, ou melhor, a nossa é muito próxima da deles, porque nós fomos colonizados por eles. Mas é uma cozinha, ela é muito voltada ao terroir, à terra. Tem métodos de cocções clássicos, tradicionais, mas é uma cozinha bem simples, à base de sopas, guisados, tá? Por ser banhada muito pelo oceano, é muito forte o uso do peixe, principalmente o bacalhau e sardinha. Bacalhau, por incrível que pareça, a gente acha que eles comem bacalhau todo dia, não. É mais em épocas de festa também, porque também é um peixe caro. A sardinha, que é um peixe mais popular, que é a famosa sardinha na brasa. O interior de Portugal também enaltece os carneiros, as ovelhas, os bodes, as carnes de animais, porco, como o nosso cerrado, que a gente enaltece no litoral, os peixes, e no interior mais as carnes, as coisas mais pesadas, mais fortes. Portugal também tem uma certa influência mediterrânea, apesar de não ser banhado pelo Mediterrâneo. Ele tem um pouco da cozinha mediterrânea, que é uma influência espanhola, porque é o único país que faz divisa com Portugal é a Espanha. A Espanha, sim, tem uma grande influência do Mediterrâneo. A comida da Espanha, do litoral, é uma cozinha mais à base de peixe. Eu acho que a cozinha espanhola, eu acho ela muito gostosa, ela é muito bonita, tem muito uso do açafrão, que daí é uma influência dos mouros, tá? Que dá aquele avermelhado. Eu acho que eles, não sei se o único, mas é um dos poucos povos que combina frutos do mar com carne de porco e ave e muito bem. Uma paella tem todos esses tipos de carne. A cozinha italiana, pela influência que a gente teve dos italianos, que foi muito grande, em São Paulo, no sul da Itália. São Paulo, a cozinha italiana para a gente é muito familiar, é difícil encontrar alguém que não seja descendente de italiano. É uma cozinha, eu creio ser a cozinha mais popular, é popular assim, enquanto aceitação das pessoas, tá? Já faz parte da nossa cultura o macarrão toda quinta e todo domingo, seja em restaurante de classe A, seja o boteco da esquina, as massas, uma confeitaria italiana também que é bem interessante.
Então é muito próxima a nós. Não há quem resista a um prato de macarronada com seu molho à bolonhesa, de sabor e aroma inconfundíveis. As mamas, com sua docilidade, ensinaram às brasileiras o poder italiano de uma boa mesa, compartilhada com muita união e diálogo. Daí, o hábito ainda hoje das pessoas se reunirem na companhia de familiares e amigos, que sempre termina com uma boa pizza. Cozinha alemã eu conheço pouca, mas o que eu sei é uma cozinha pesada, é uma cozinha de inverno, pelo próprio clima do país. Então, eles usam muito o porco, os embutidos, salsicha, mortadela, batata. A gente tem uma influência que é a cerveja, que todo mundo adora cerveja, geladinha. Lá eles não tomam cerveja quente, eles tomam a temperatura ambiente porque a temperatura é mais baixa. O alemão não nos trouxe influência nova na alimentação, mas sim um reforço ao consumo de certas espécies usadas pelos portugueses desde o século XVI. São eles a cerveja, a carne salgada e defumada, batata, salsicha, mortadela e toucinho defumado. Eu acho uma das culinárias mais saudáveis, porque ela usa o ingrediente quase que in natura. A cocção é muito rápida. Os vegetais são todos crocantes, para perder o menos possível. Se a gente pegar um brócolis e deixar cozinhando na água, todos os nutrientes do brócolis vai para a água e, em geral, a dona de casa pega essa água e joga fora. As cocções da cozinha japonesa são bem rápidas, simplesmente para tirar aquela coisa muito in natura. Você tem que manter a crocância, tá, da cozinha. É uma cozinha que, de certa forma, ela é bem recente, teve um boom, virou moda da cozinha japonesa e novinha, coisas de 20 anos. Na década de 80 eu ia na Liberdade, eu cheguei a encontrar bares que tinha geishas atendendo, geisha com direito a kimono, maquiagem branca. Eu acho uma cozinha deliciosa. Com toda essa mistura de sabores e culturas, fica uma dúvida que afeta todos nós. Será que o brasileiro se alimenta bem? A gente teve um aculturamento muito americano, muito hambúrguer, muito junk food. A nossa cultura ficou muito baseada na América. Tanto que a América não é essas coisas que a gente vê em livros, revistas, todas as meninas com corpinho saradinho, todos os rapazes corpo saradinho, isso em alguns lugares. A maioria são obesos, tá? É muita gordura, muita comida. Agora nós estamos, sim, se alimentando melhor, com mais, se apropriando melhor dos ingredientes. Até um tempo atrás, que eu estava falando da cozinha japonesa, da crocância dos vegetais. As mães, vós da gente, cozinhavam o ingrediente para ficar maciozinho. Ainda a gente tem isso um pouquinho na cozinha mineira, que tem essa tendência da comida mais macia, mais molinha, tá? Mas esse jeito da gente começar a comer os vegetais mais crocantes, evitar a gordura, evitar o creme de leite, os azeites nós estamos aceitando. Antigamente existia azeite, ponto. Agora existe azeite, o azeite extra virgem, com diversos tipos de acidez. Existem lojas especializadas em azeite. Então, tudo isso eu acho que mostra uma tendência à preocupação da boa alimentação. Infelizmente, o país é muito grande, não todo mundo tem nem acesso à comida, né? Então, aqueles que têm acesso à comida estão se preocupando, sim, cada vez mais. No próximo bloco, você vai saber como a gastronomia influencia na economia de uma cidade. A gente já volta.
Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada a essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa UNG, vem fazendo nos últimos 36 anos. UNG, sua universidade, sua carreira. A gastronomia como produto é bastante importante do ponto de vista turístico, mas só conhecer os alimentos, sem conhecer o local e a sua cultura, para muitos não é o suficiente. É a partir daí que o turismo gastronômico passa a ser um diferencial e abre um leque de opções. A gastronomia vem tomando lugar de destaque no setor turístico, uma vez que não apenas oferece alternativas de lazer e entretenimento, como se beneficia do fluxo turístico que se cria em torno de roteiros e destinos. Eu morei 2 anos em Porto Seguro. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa e a minha maior preocupação era das pessoas deixarem de comer o acarajé, deixarem de comer a moqueca, principalmente os jovens, para comer o fast food, que foi quando entrou, foi mais ou menos em 98, que eles inauguraram, estavam construindo o McDonald's lá em Porto Seguro. E para minha surpresa, né, fui mais ou menos em 2002 para lá, o McDonald's praticamente fechou. Então, por quê? Porque na realidade as pessoas, elas vão no caso, para Porto Seguro ou para a Bahia, para comer o acarajé. Elas querem experimentar. Se você for para Salvador e não for no restaurante de Dadá, praticamente você não foi para, né? Porque ela vem para cá, ela faz todo o marketing do restaurante dela e além de tudo tem essa coisa do você comer, né, o prato típico daquela cidade, né? Então acaba sendo um chamariz muitas vezes para a cidade. Muitas vezes as pessoas vão para lá para comer um determinado tipo de um prato, por exemplo, Itu. Se você for para Itu, no restaurante do alemão, você tem que comer o bife à parmegiana, que é o bife mais famoso, inclusive já saiu em várias revistas, né? Então isso é muito importante, isso acaba atraindo sim as pessoas para fazer. Então assim, você vai, no caso, para Vitória, você tem que comer a moqueca, a famosa moqueca de capixaba, tem a panela específica para isso, né? Inclusive vem a receita junto. As pessoas buscam novos conhecimentos, querem experimentar novos sabores, vivenciar outras culturas e a gastronomia pode ser o motivo principal para se conhecer determinado lugar. As pessoas, elas procuram, então quando elas viajam, elas procuram estar bem instalado através de um bom hotel e elas procuram também a parte da alimentação. A alimentação, então elas querem o quê? Elas querem conhecer os tipos de pratos que a cidade vem oferecer. Você tem uma ideia, inclusive está saindo em um programa, eles estão querendo descobrir qual que é o prato, né, do paulistano, o que eles preferem mais, né, vindo, lógico, com a receita, e eu acho que isso é importante. Por quê? Porque São Paulo, por exemplo, já que ele é considerado como a capital, né, aquele ó concurso, quando você fala da gastronomia, está aqui em São Paulo, ele briga geralmente com Paris e Nova York. O que acontece? Em São Paulo você encontra vários tipos de pratos, de vários tipos de países, de vários tipos de regiões. Então você pode comer qualquer tipo de comida aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. A gente acaba esquecendo as nossas raízes. Então, o paulistano, ele não sabe basicamente qual que é o seu prato típico, porque é uma mistura, né? Então, por exemplo, as pessoas acham que o pão de queijo, isso foi até levantado, já fui até atrás disso, que o pão de queijo, quando você fala, você lembra de Minas. Só que o pão de queijo mesmo veio de São Paulo, que foi para lá através dos bandeirantes, e os mineiros, como são muito espertos, eles simplesmente eles tombaram como patrimônio cultural. O acarajé foi tombado há pouco tempo como patrimônio cultural, né? Então, isso é muito importante dentro do turismo. As pessoas procuram isso. Então, você vai... A comida mineira, ela é rústica, ela é totalmente caipira, né? Você não tem um glamour que nem uma comida francesa. Mas se você vai para Minas, você quer comer uma galinhada, você quer comer um
com quiabo, são coisas típicas ali, daquela cidade, no caso daquele estado. As pessoas, os estrangeiros, quando vêm para cá, eles querem degustar, eles querem comer, eles querem saber um pouco da nossa gastronomia, de cada região, de cada cidade. Então, eu acho que isso é importante, isso acaba sendo um chamariz para todos nós. E às vezes, na cidade, ele acaba trazendo o turista só por conta de um determinado tipo de prato. A gastronomia tem participação expressiva na economia nacional. Em 2002, o setor representou mais de 2% dos lucros brasileiros. O turismo hoje está linkado a tudo isso, o que eu te falei, a hospedagem, a alimentação e, é lógico, você quer conhecer a cidade, tudo que ela tem para te oferecer. Por esse motivo, a gastronomia ela acaba se tornando um produto. Se você pensa que já conhece todo tipo de comida típica, engana-se. Estão aí os pratos asiáticos para provar isso. Já pensou em provar carne de cachorro? As larvas, os insetos, cachorro. Mas é cultural. Pra gente é estranho, mas para eles é iguaria. Na China, em alguns lugares, comem cérebro de macaco vivo. Eles prendem o macaco pelo pescoço numa mesa, cortam a tampa do crânio do macaco e comem o miolo ainda vivo. A cozinha brasileira, na realidade, como eu falei, ela tem uma influência de vários povos. Eu defino a cozinha brasileira mais como a cozinha que é praticada no norte do país, por ser a cozinha mais raiz que a gente tem, que é a que tem a maior influência indígena. É a do norte do país, do Pará, daqueles cantos de lá. Não tem tacacá, tucupi, aquela infinidade de peixe. Essa eu acho a típica cozinha brasileira. As outras nós temos influências e temos adaptações. A feijoada, as muquecas, o pirão, tainha na telha, que é típica de Santa Catarina, que era um prato que veio da Itália. Então, a cozinha brasileira, eu acho que é uma grande paleta de cores, mas que todas as cores se fundem muito bem. Nosso programa fica por aqui. Semana que vem temos um novo encontro marcado. Até lá!